Aê! Tá começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio, estou aqui com o Rafael Lambert. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Castanha. Rodrigo Cavalheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Bora! E Daniel Tossati. Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio e dessa vez, cara, olha só. A gente vai falar de um tema que há muito tempo a gente queria falar aqui no Castanha e agora deu certo porque a gente conseguiu uma pessoa para falar com a gente desse assunto e como tá chegando o Dia do Índio, né, no dia 19 de abril, a gente aproveitou essa data para fazer uma homenagem, para tentar homenagear esse povo que é o povo brasileiro. Se existe uma raiz, se existe um povo brasileiro, a gente é tão miscigenado aqui, mas existe o povo original brasileiro, que é o índio. E pra bater esse papo com a gente conta com uma mega presença, uma super convidada. Eu estou falando de Veena Ticuna. Numaé, podcast aqui, Numaé, na minha língua quer dizer... Olá, tudo bem? Eu me sinto honrada, né, em poder estar aqui com vocês, ainda mais falando, né, da importância do meu povo, da minha cultura. Acho que é um momento de a gente refletir, né, é um momento de a gente pensar, né, de tudo que está acontecendo no mundo, né. Então, eu sou grata, né, pelo convite de vocês e estamos juntos aqui no fortalecimento, né, Moentimã, quer dizer na minha língua gratidão. Veena, muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser demais, mas antes eu tenho uns recadinhos para dar pro pessoal. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Os recados hoje vão ser um pouco diferentes. Hoje não vai ter corte, hoje não vai ter edição nos recados aqui, vai ser do jeito que sair, vai ficar. Vou falar comigo mesmo. Cadu, tira o som aí, corta a música. Música triste de fundo. Música triste, não sei, para alguns, para outros não. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Por que esses recados são diferentes? Nossa, que merda, mano. Daniel tá cantarolando. Bom, para quem ouve aqui o Podcast Castanha, para quem já me conhece, sabe que eu sou músico. Eu já comentei aqui outras vezes e já comentei com quem me conhece que eu já trabalhei em navio de cruzeiro. E um pouco antes da pandemia acontecer, eu estava correndo atrás para voltar para esse mercado e é um projeto que eu tinha de vida. Enfim, e aí a pandemia estourou e... assim como eu, muitas outras pessoas também tiveram seus projetos parados, enfim. E eu não fui exceção. Bom, acontece que hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022. A gente grava sempre para quem não sabe, já deve imaginar, mas a gente sempre grava os recados bem depois do episódio que a gente gravou. A gente grava bem perto da data de lançamento do episódio. E hoje eu recebi um contrato, eu recebi a oportunidade de voltar a trabalhar no cruzeiro. E me pegou de surpresa pra caramba, não esperava que fosse assim tão urgente, tão rápido. E acontece que a partir de semana que vem eu já vou estar embarcado. E isso significa que eu não vou mais fazer parte do Castanha Podcast, pelo menos durante os próximos 4 meses, que é o tempo que eu vou ficar embarcado no navio. Então, bom, eu já chorei muito hoje. A galera que me conhece sabe que eu sou bem emotivo, eu não quero chorar aqui de novo, mas eu quero falar aqui, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que ouviu o Castanha Podcast, a todas as pessoas que comentaram, que vieram dar algum tipo de feedback, que elogiaram, que criticaram. Enfim, todos os convidados, sem exceção, todos foram extremamente importantes, todos foram extremamente incríveis pra gente. E, enfim, foi muito foda gravar com todo mundo que aceitou gravar com a gente. E, por último, mas assim, deveria ser os primeiros, na verdade, quero agradecer aos meninos aqui, o Daniel, o Rafa, o Rodrigo, por terem aceitado desde o começo a ideia que a gente teve de fazer o podcast, por terem aceitado fazer esse projeto comigo. Me ajudou pra cacete na pandemia.
É foda, falei que não ia chorar, é foda. E, enfim, cara, é um filho meu que tá aí no mundo agora pra sempre. Quem quiser ouvir isso daí vai ficar pra sempre na internet, eu acho. E pelo menos por enquanto eu vou ter que me afastar um pouquinho. Quem sabe mais pra frente eu consigo voltar. A gente ainda não sabe direito os planos do Castanha, né? A gente não sabe como é que vai ficar. A minha parte aqui era a parte de edição. Acabou caindo que eu meio que apresentava o programa também, mas enfim, isso é o de menos e a gente não sabe agora como que o programa vai ficar. Isso vai ficar a cargo dos meninos. Daqui a pouco eles vão falar, eu vou dar espaço aqui pra eles porque eu tô falando demais. E, enfim, eu só queria agradecer de novo. Obrigado, gente. Obrigado aí, Dani, Rafa e Rodrigo. Foi muito foda. E é isso, cara. Eu não vou falar mais porque eu já tô começando a me enrolar. Caramba, que bonito, mano. Né? Eu acho que ele tem que chorar mais. Da audiência, né? O público merece. Não dá pra ver quem tá chorando, eu não tenho vídeo. A gente bota. Mas a voz deu uma embargada, mano. Mas assim, Cadu, eu acho que assim, a gente nem tem espaço pra ficar triste, porque é um sonho seu, a gente sempre soube, você sempre compartilhou isso com a gente. Quando a gente realiza Choramos sonhos... juntos, né? Despedidos há uns 3 anos atrás. Exato, a pandemia deixou muito parado esse sonho seu, e eu sei que provavelmente você deve ter tido medo de não conseguir realizar, a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, mas chegou. O ponto é esse, assim, vamos ficar felizes porque chegou, a gente fica feliz com a felicidade dos outros. O Castanha é passageiro, era um projeto que para, que volta, pode acontecer o que for, mas o importante é que você vai conseguir realizar seu sonho, a gente vai estar torcendo aqui, espero muito que você seja muito feliz lá, que fique famoso no Cruzeiro e quando volte, traga todo o hype pra gente. Então, você vai encontrar alguma pessoa famosa que vai participar dos Cruzeiros, parece que né? Do Cruzeiro, sei lá. E aí, faça amizade com ele. E aí você volte, quebra tudo lá, nesse mundão afora, e volte que você vai ser sempre uma casa aqui no Castanha, estaremos crocantes ou murchos, não sei, depende. Mas ainda alimentaremos, porque também dá para comer castanha murcha, ou talvez um doce de castanha, não sei. Mas é isso aí, a gente fica muito feliz, de verdade, de coração, genuinamente, acho que é muito legal ver pessoas realizando sonhos, ainda mais quando é um amigo nosso, e aí a gente fica mais feliz ainda, então quebra tudo lá. Valeu, mano. Sim, tá demorando pra sair, né? Acho que o Cadu já deve ter passado por várias etapas, né? De agonia ali, de ansioso que ele já é, né? E demorou, mas chegou, né? Ainda bem, né? E assim como o Castanha, né? Não é mais um até logo, não é mais um breve adeus, mas bem cedo, junto ao fogo, tornaremos a nos ver. E acho que é difícil de falar de planos do Castanha, até porque a gente ficou sabendo agora, né? Exatamente agora. A gente foi pego de surpresa também, igual o Cadu foi pego de surpresa com o convite assim como dele, o Cadu, né? Que tem que fazer as malas e daqui a pouco partir, a gente precisa ver certinho o que é o melhor, porque a gente sabe que quem fazia a diferença aqui, quem faz toda a mágica é o Cadu. A gente só faz nada a ver. Passada, né? Não, cala a boca. Programa... Assim, não. Você já falou, quieto, aceite. Tá bom. Eu achei que o Daniel ia soltar uma piadinha, ele soltou um assim como o Cadu, eu falei, vai vir trocadinho. Não, tô falando do coração aqui. Então, é difícil a gente se planejar agora, acho que nem precisa agora, né? Mas é uma ideia, a ideia não precisa morrer, a gente pode talvez dar uma pausa, né? Ou voltar de um outro jeito, né? Que a gente consiga tocar, não do jeito que a gente fazia, nem com a qualidade com que a gente fazia, mas talvez com o mesmo entusiasmo, né? Mas a gente vai ver, né? Acho que não adianta ficar planejando ali, sendo que não tem concreto o que de fato a gente vai ter. Acho que o importante é realmente que o Cadu faça essa viagem, aproveite, consiga realizar tudo que ele queira lá, viva, né, as experiências, né, novas culturas, pessoas diferentes. Acho que isso é muito rico, né? Acho que não tem o dinheiro que pague, fora o salário bom que vai cair na conta dele. Tem mas acho que tudo isso é tão bom quanto, né? E só vai tornar ele melhor, né?
Acho que nem dá para pensar direito mesmo, mas de qualquer forma a gente vai comunicar via Instagram, redes sociais, o que a gente vai decidir, né? O que a gente vai definir em fazer, né? Porque agora a gente tá, sem reação também e feliz com o nosso Caduzinho, porque agora é hora de comemorar. Não é momento de ficar triste, não, porque é um sonho dele e a gente acompanha esse sonho aí desde lá do comecinho dele, ele sempre falando pra gente que queria muito, muito, e a gente comemorou a despedida dele e, agora vamos comemorar, beber muito, que a gente vai se encontrar aí. A sorte é que vamos ter uma oportunidade. Exato, vai ser de poder comemorar. Acho que desculpa o casamento do Beto, mas vai ser difícil na mancada. Mas a gente vai aproveitar. Vai ser os dois. Vai ser os dois. E aí, tranquilo que a gente não vai perder os patrocínios que a gente não tem nenhum, então não vou perder, então. É verdade, não vou. E agradecer vocês também e o Caduzinho, que, a gente tá junto aí nessa ideia do Castanha desde 2020 e só, desde lá pra cá já é só evolução, com vários convidados gigantes, assim, a gente evoluiu como apresentadores, enfim, como os caras que participam aí do Castanha, então, foi uma puta experiência, assim, acho que a gente nutriu várias ideias, várias coisas para as pessoas que ouviram, e a gente se nutriu de ideias também, a gente, conheceu, descobriu várias coisas que a gente não sabia através do podcast, sabe? Então, é uma experiência foda, assim, que vai ser pro resto da vida e vai ficar aí para sempre, sabe? Cada episódio, acho que, mesmo dos besteirinhas, dos mais importantes, é realmente mais válido, mas a gente acabou virando outras pessoas, né? Porque, de fato, a gente não tinha noção ou tinha bem vago, né, algumas informações, e é tão importante quando a gente tem essa troca de experiência, né? E eu acho que é válido também falar que abriu uma vaga aí, né? É verdade. Não fala isso não, que vai aparecer uns convites esquisitos, uns pedidos, cara. Não fala isso não. Quem quiser assumir o meu lugar aí... Bota no LinkedIn, abre uma vaga lá. Quem quiser pagamos em experiências. Fazer a abertura do Castanha, editar... Tá aberta a vaga do Cadu. O Monark vai querer participar e a gente vai chutar ele falando que não. Sai daqui, seu otário. A gente larga vocês e vai lá. E como pagamento, a gente vai promover você. Ó. Vai ser remuneração tipo startup moderna. A gente paga em experiência, chá, kombucha e vai contar como seu portfólio. Vai contar como portfólio, é isso aí. Já contou. A gente já até colocou no Instagram lá, host. Mas é isso, gente. Obrigado aí, galera. Obrigado mesmo. Foi muito foda. Enfim, tomara que a gente possa um dia voltar a fazer. Eu não vou ficar, a princípio, muito tempo fora, mas a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Enfim, daqui pra frente é tudo muito nebuloso. Provavelmente, então, o Castanha vai ter esse ato. Pode ser que apareça um outro formato aí. Os meninos falaram, eles vão divulgar nas redes, enfim. E vida longa ao Castanha, viva o Castanha, foi foda pra caralho. Cacete. E vamos pro nosso episódio, cara, que ficou demais. Tchau. Tamo junto. Até a próxima. Junto. Até breve. Dinheiros castanheiras. Tchau. Por fora que eu já tinha pedido desculpa pra Vena, porque provavelmente eu ia pronunciar o nome dela errado, mas ela super gentilmente aqui nos ensinou a pronunciar, então eu vou fazer o meu melhor aqui. Vena, por favor, como é a sua primeira vez gravando com a gente, eu queria que você se apresentasse para quem tá ouvindo o Castanha Podcast. Tchau, Gary. Vena, eu disse na minha língua. O meu nome é Vena, que quer dizer a onça que nada para o outro lado do rio. O meu povo ticuna é a maior população indígena do Brasil, né? Eles estão localizados no Alto Solimões, no estado do Amazonas, onde vive o meu povo. Eu saí da aldeia aos meus 12 anos de idade. Eu vim para a cidade para aprender a língua do homem branco,
branco. Até os meus 12 anos de idade, eu não sabia que existiam outros povos, só sabia que existia o meu povo, Ticuna, e para mim foi um choque cultural, né, de vir para a cidade, aprender a língua do homem branco, e desde lá eu vim morar na cidade, né, então eu sou formada em arte plástica pelo Instituto de São Costa de Arte e Cultura do Amazonas, e eu tenho um bacharel em nutrição, sou nutricionista, e faço desenho de moda, né, fiz a minha primeira protagonista, né, de moda indígena pelo Brasil Eco Fashion Week no ano de 2019 e 2020, e nós estamos aqui na luta, né? Toda arte para nós é a forma de resistência. Então, quando se fala de cultura, de música, né? Tudo para nós são sagrados, né? Os grafismos são sagrados para nós. E poder divulgar isso através da internet, que é uma arma de poder para nós, mostra que nós indígenas não somos mais tutelados por terceiros ou por segundo. Nós hoje somos os próprios protagonistas da nossa história, né? Então, poder estar aqui com vocês nesse podcast falando dessa cultura, da importância, para mim é honroso. Não é íntima pelo convite. A gente agradece demais, assim, é muito legal pra gente, tá super feliz de ter sua presença aqui pra falar do povo indígena, que, como eu comentei, assim, é a nossa origem. O povo brasileiro é o povo indígena, né? Você tava comentando que a sua tribo é a maior, né? Uma das maiores que tem aqui no Brasil. Eu queria saber como é que funciona a demarcação de terras dos povos. Tem uma diferença? Como é que funciona? Hoje, só no Brasil, nós somos mais de 305 etnias, que são povos que têm a sua cultura, sua língua, seus costumes, e ainda falando 285 línguas faladas, né? Então, o Brasil, ela é uma diversidade muito grande, né? Uma mistura muito grande, né? E muitas vezes a nossa cultura e as leis, elas são absurdas, né? Não valorizando a importância da nossa cultura, das nossas terras, né? E sobre demarcação das terras, muitas das aldeias ainda não são demarcadas, né? A minha, ela é demarcada hoje, mas para ela ser demarcada, teve mortes, né? Teve sangues derramadas, né? E por isso mesmo que vem a minha história, né? O ano de 1988 foi o primeiro massacre de madeireiros e garimpeiros que foram na minha região, o ano que eu nasci. E devido a essa situação, por a gente não falar a língua do homem branco, era difícil a negociação, né? Então, as terras também não eram demarcadas, então eles invadiam o nosso território indígena, né? Com demarcação de terras, eles acabam respeitando. Quando não tem demarcação, eles não respeitam, eles vão invadir mesmo, vão criar garimpo, vão tirar as madeiras, né? O que está acontecendo em muitas aldeias hoje, né? Por isso que a gente tem agora, né? Agora, 19 de abril, entre dia 3 e dia 2, até o dia 5, nós vamos ter o nosso encontro, né? Que é sobre a demarcação das terras, que é o TL, em Brasília. Eu estarei presente também. E é um momento, assim, marcante para nós, né? Porque é o nosso grito, né? De ajuda mesmo, né? Aos amantes da cultura indígena, principalmente os políticos, né? Porque nada acontece, né? A gente é um grupo, assim, que realmente, se a gente não preservar hoje a população indígena, daqui a 100 anos não vai existir realmente os verdadeiros nativos, né? Vão se misturando, acabando, né? Se perde uma língua, não tem como inventar uma língua, né? Não tem como inventar uma etnia, né? Acaba ela ficando nas peças de museu, né? E hoje o nosso intuito é que a nossa cultura ela pode ser preservada, ser respeitada, né? E a terra para nós, ela não é um pedaço de terra, né? Não é um pedaço, não é uma floresta, né? Não é muita terra para pouco índio, né? A terra para nós ela é sagrada, ela é nossa mãe. Por isso os povos indígenas, ele é conhecido como guardião da floresta, dos rios. Imaginam, se não existisse os povos indígenas, hoje não teria rio limpo, né? Não teria a floresta em pé. A sociedade ela não entende que preservando a natureza, a floresta, o rio, está preservando a sua própria vida. A terra ela é parte da nossa vida, é parte da nossa existência. Imagina você sem alimentação. Onde vem a sua alimentação, né? E quando tu morre, onde você vai ser enterrado? Na terra. Para nós, a terra ela é sagrada por causa disso, né? E quando fala-se de terra e demarcação de terra, para nós, uma terra, ela tá lá o nosso umbigo enterrado, né? O meu povo, a terra para nós, ela é muito forte, né? Quando um bebê nasce no território indígena, a sua placenta, o seu umbigo é enterrado embaixo da sua oca. Imagina quando tiram a nossa terra e levam a gente para outros lugares que não é nossa terra. Ali não tem história, né? E terras indígenas têm história, tem os ossados dos nossos ancestrais, né? Então, para nós, tudo isso é sagrado. É como se a pessoa estivesse na cidade e ela construiu a sua casa e
alguém chega para você e diz: você não pode morar aqui porque aqui não te pertence, né? Então você lutou para conquistar aquele espaço. É assim para nós, os povos indígenas. Nossos antepassados, né, lutaram, morreram ali, né, com muito sangue derramado para conquistar o espaço, né? Então, o que realmente queremos com a demarcação das terras é o respeito à nossa cultura, respeito à nossa história, né? O que a gente está ainda brigando, né? Em muitos territórios indígenas, né, foram proibidos até a fala da língua, né, para marcar mesmo a cultura, né? E meu povo é a maior população indígena porque ele não deixou ser dominado, né, pela cultura ocidental, né, pela cultura do homem branco, né? Então a gente sempre cuidou, morremos, né, para poder manter a nossa cultura, manter a nossa língua, manter os nossos rituais, né? Então quando se fala da cultura indígena, fala realmente, né, do sacrifício, né, da importância como o índio é desvalorizado na sua própria terra. Muitas vezes eu me sinto estrangeira na minha própria terra, né, que é o Brasil. Então, quando se fala da cultura indígena ou da importância da cultura indígena, né, quando a gente vem para a cidade, a gente vem para mostrar a diferença, né? Aí muitas vezes, por que os indígenas não vêm para a cidade e vêm morar aqui, né, acaba com essa comunidade, né? Só que muitas vezes as pessoas não entendem que a cultura indígena, nós temos fases, né? Tem o indígena aldeado, aquele que nunca saiu da sua aldeia, aquele indígena que está na fase de inclusão, aquele que está aprendendo a língua do homem branco, e o indígena urbano, aquele que a cidade invadiu as suas aldeias, então eles ficam muito próximos da cidade e acaba pegando todos o jeito, né? Depende de cestas básicas, é aquele que precisa de doações, né? Que são os indígenas urbanos. Então eu não posso trazer o meu avô, que está dentro da aldeia, no território meu, trazer ele com 80 anos de idade para a cidade, onde ele vai se perder. Imagina pegar uma prima minha de 30 ou 20 anos de idade, trazer para a cidade, né, para estudar, aprender a língua do homem branco. Se para os que têm uma faculdade, né, são difíceis de entrar no mercado de trabalho, imagina um indígena vindo para a cidade sem entender, né, da violência, dos perigos que acontecem na cidade. Então, quando a gente ouve, né, o índio tem que mudar para a cidade porque ele já tem celular, a gente vê isso como um preconceito, é não entender a cultura dos povos indígenas, né? Então, por exemplo, eu fui aldeada, né? Eu fui inclusa na sociedade. Hoje eu sou uma indígena urbana, eu uso celular, uso computador, né? Uso sapato, uso roupa. E isso não quer dizer que eu deixei de ser nativa, né? Eu sou nativa. Infelizmente, eu não tenho um DNA do homem branco, não tenho um DNA do homem negro, né? O meu povo, eu nasci na aldeia, né? Meus pais são nativos. Diferente de hoje da minha filha, né? Eu tenho uma filha com homem branco, né? Ela é mestiça, né? Ela do meu lado, ela é nativa, do lado do pai é branca, né? Então, ela é uma mestiça, ela é a verdadeira brasileira. Então, quando se fala da demarcação de terra, fala do nosso espírito, né? Fala do nosso território. E hoje a nossa terra, ela chora. O nosso sistema que está acontecendo hoje, né? As brigas lá em Brasília, mortes que estão acontecendo no nosso território, é por falta do respeito e falta do desconhecimento. E se um dia, não sei se vocês já tiveram a vivência, né? De vivenciar numa aldeia indígena com os parentes, para vocês estudarem como é tratamento numa aldeia indígena, né? As crianças, a educação, né? Um dos choques que eu tive muito forte foi quando eu vi que os anciões na cidade, eles são jogados em asilos, né? Para mim foi um choque cultural muito forte, né? Até entender isso, porque para nós na aldeia, os anciões, eles são sagrados, né? Eles têm a nossa história com eles, né? Por a gente não ter o contato com o papel e a caneta, a nossa história ela nunca foi escrita, e sim passado na oralidade para nós, né? Toda a nossa história, toda a música que eu canto, as minhas falas, as minhas pinturas, né? Para nós tudo é um elo de transmissão, um elo de identidade, é a nossa essência, né? Então tudo isso para nós é sagrado, né? Quando se fala, tem uma frase que fala, a dança da chuva, realmente a gente agradece a chuva, por isso fazemos a dança da chuva, porque ela vai trazer o nosso alimento, o nosso plantio, né? Então tudo isso para nós ela tem um significado. Então falar de território, de terra, é falar do povos indígenas reais, né? Os nativos, né? Que precisa realmente ser ouvidos, né? E precisa ser respeitado, né? Imagina você não ser respeitado, né? Na sua própria casa. É isso que nós queremos, né? A palavra simples, o respeito ao nosso território, aos nossos corpos, à nossa história, né? Então, para nós, isso é uma realidade que está longe ainda de ser respeitado, né?
Eu queria saber como é que funciona, como é que é o papel de cada pessoa dentro das tribos, né? Homem, mulher, criança, idoso, etc. Eu queria saber como que é o papel de cada um. A própria figura dos idosos, que você também falou, gente, como se enxerga tudo, né? Sim, desde criança a gente aprende a respeitar a história dos anciões, das mães, né? O meu povo, Ticuna, a gente tem o nosso ritual, né? Que é uma passagem de menina para mulher, que é o ritual da moça nova. Então a gente já é preparado para o recebimento do nosso corpo. Para nós, o corpo, né? Ela é sagrado para nós, né? Eu, por exemplo, eu não tive namorados, né? Eu não tive que nem na cidade você namora, né? E você vai sair com a pessoa. Né, a gente não teve essa conexão, né? Ou se eu apresentasse uma pessoa para minha mãe e para os meus pais, eu tinha que casar logo. Então eu não namorava porque eu tinha medo de logo casar, né, com uma pessoa que eu nem tenho intimidade, né? Então para você ter entendimento sobre como que é sagrado o nosso corpo. Então os deveres das mulheres é ensinar os seus filhos o amor à terra, principalmente o amor ao cultivo, né? Primeiro a nossa base, né? A nossa alegria em conjunto é o alimento. Na alimentação acontece a história, acontece a reunião, né? Então, para caçar, quem caça, o papel do homem é caçar, trazer peixes, fazer o roçado, né? Que é onde está a nossa maloca, né? E as mulheres plantam, né? As mulheres, elas colhem, os maridos ajudam, a mulher, ela é mãe, o pai também é mãe, né? Então, por isso que nós somos divididos no meu povo de clãs, né? Então, o ancião, para a gente, ele é a nossa Bíblia. E os mais velhos ensinam as crianças a como se proteger das cobras, né? Ou se proteger da alimentação nativa, né? Eu sempre falo, até nas minhas palestras, né, que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi com minha avó, caminhando nas trilhas, na floresta, ela falava assim, olha, vocês estão vendo tantas frutas nativas aqui, um dia alguém plantou. Então, vocês que verem, tem semente, vocês, em vez de jogar, vocês plantam, porque daqui a pouco seus netos que vão estar consumindo isso, né? Enquanto a gente andava, e nem todas as frutas vocês devem comer, as que ninguém come, nem um macaco, nem um pássaro vai lá comer, aquela é os venenosos. Então, os animais, eles são os nossos professores, eles nos ensinam a nos proteger dentro da floresta. Aí aquilo me chama até hoje a atenção, como ela tinha tanto conhecimento do sagrado, né, para nós, né, que o nosso corpo, né, todo o ensinamento dos anciões, das crianças, é conversado, né, Então, quando você conversa com uma criança dentro da aldeia, você não trata que nem na cidade, é conversa de adulto, você tem que sair, né? A criança indígena, ela já sabe que é aquela conversa de adulto, que ela vai ter o momento dela de fazer o ritual, de casar, né? Tudo esse, para nós, é um livro aberto, né? Então, por isso a gente gosta de contar a sabedoria dos anciões, né? Porque eles ensinam para a gente toda a verdadeira história, né, do nosso povo. Então, assim passada as atividades, na educação, né, para nós, né? Todo mundo ali é coletivo, né? Todo mundo é conjunto. Se um pesca, é distribuído para todos. Até eu falo, se você vai visitar uma aldeia, se você for levar uma lembrança, não leve para o cacique, leva para a comunidade, né? Porque para nós tudo é coletivo. Se você leva um alimento, você tem que cozinhar para todo mundo. É assim que eu oriento sempre as pessoas que, quero conhecer uma aldeia, como é que eu faço? Né? Então eu falo, se você for levar um presente, tem que levar para todos, né? Porque senão eles ficam tristes, né? Porque lá dentro da aldeia, a mandioca, o milho, né? Por isso que tem as festas de milho, né? A colheita da banana, tudo no seu tempo de maturação, né? Porque é o momento que o nosso corpo necessita daquele tipo de alimento, né? Então tudo é uma questão ritual na nossa cultura. Então todos, desde criança, adolescente, adultos, idosos, tem o seu papel, as suas atividades, né? E todo mundo respeita, né, a escolha de cada um. Eu falo que o indígena, ele não tem horário. É diferente na cidade. Você tem que ter uma reunião, você tem um compromisso, você tem que ter no horário. O indígena, ele vai conforme o corpo dele. Ele respeita muito a questão da espiritualidade, o acordar dele. É o primeiro banho, né? Por isso que o banho vem da cultura indígena, né? Poder se conectar com a natureza, né? O seu relógio, né? Seu despertador são os sons, né, dos pássaros, né, subiando, os macacos acordando. Então, tudo isso é a paz, a tranquilidade que nós temos, né? Então, tudo isso a gente aprende quando? Na infância, com os irmãos mais velhos ensinando
como que vai ser a nossa vida adulta, né? Esse é o nosso papel, é tudo coletivo. Você falou que você foi para a cidade, né, para o mundo do homem branco, já faz tanto tempo, mas eu queria saber como foi a integração, como que você teve que se adaptar muito, houve algum tipo de preconceito, ou as pessoas tinham curiosidade, quanto você teve que deixar da sua tribo, dos costumes da sua tribo para se adaptar, se teve que fazer isso também? Então, eu sofri bastante, primeiro por causa da língua. Como eu falei no começo para vocês, eu não tinha entendimento que existia outros povos, que existia outra cultura, outras línguas, né? No meu povo, como ela é a maior população indígena do Brasil, a gente teve sempre ali, né? O meu povo, eu falo que ele é muito rico de alimento, né? Porque a gente tem variedade de frutas nativo que é desconhecido, nunca vi na cidade, né? Só existe lá na minha região, né? Que é no Alto Solimões. Então, a gente tem a nossa comida em abundância, né? Milho, mandioca, frutas nativas, muito peixe. Então, a gente nunca saiu. A gente saiu, meus pais saíram mais por causa que ele queria que a gente aprendesse a nos defender, né, defender o nosso direito, saber como dialogar com o homem branco, para não ter morte, conhecer os nossos direitos, né? Então, foi o que levou os meus pais para a cidade. E no começo eu não entendia por que as pessoas me chamavam de índio. Essa palavra para mim era desconhecido. E hoje eu entendo que eu estava sofrendo bullying, porque as pessoas me empurravam, né, por eu não entender a língua, né, do homem branco. Eu repeti 2 vezes o colegial, porque eu não entendia o que era. Sempre me chamou a atenção a arte, né, porque os povos indígenas ele é muito artístico, né, desde da pintura no rosto, do corpo, né, os grafismos, é da nossa cultura, né, então eu fazia isso, né, me chamava só as cores dos lápis, que era diferente, que não existia na aldeia, né, então eu era muito boa em arte, né, mas o restante eu sofri bastante. Quando foi na minha adolescência, né, aos meus 15, 16 anos, eu recebi a bolsa, né, lá na minha aldeia, né, que é a bolsa para me formar em arte plástica. E eu fui, né, concluir, fiz 4 anos, e fui começar a fazer a minha exposição. Ali eu fui entender um pouco sobre o que é ser indígena, né, porque apesar de a gente vir morar na cidade, que foi em Manaus, a gente criou uma comunidade indígena urbana, para a gente não perder o nosso pensamento, não perder nossos costumes, né, principalmente a língua, os rituais, as danças, né? Então a gente criou os meus pais com os outros meus tios criaram uma comunidade onde a gente só saía para ir para a escola do homem branco, mas tornava para a cidade, era o costume natural do meu povo, entendeu? Então eu nunca perdi a minha essência, eu nunca perdi a minha identidade. Por isso, hoje, eu falo naturalmente a minha língua, né? Porque a gente nunca esqueceu os nossos costumes. Dentro da nossa casa, a gente sempre falava, né? Fazia os nossos rituais, nossas danças, né? Nossos cânticos. Então, foi assim que eu fui crescendo. Quando eu vim mudar para a cidade, fui estudar, expor minhas obras na cidade, eu tive um choque cultural muito forte, porque na cidade as pessoas não conhecem a cultura indígena. Até hoje não conhecem. Quando se fala de indígena, as pessoas pensam que existe só os guaranis, os tupis. Eu falo, não, no Amazonas tem muitos povos. Tem Sateré, tem Ticuna, tem Tucano, tem Baniva. Então, a Baré tem uma diversidade de línguas só no Amazonas. E as pessoas, nossa, eu não conheço a cultura indígena, né? Então, eu sempre levei a bandeira indígena para todos os lugares que eu tinha. Por isso, eu sou ativista, né? Eu não tenho uma bandeira política. Minha bandeira política é a bandeira indígena, onde eu quero mostrar para o povo, né, que nós indígenas também somos iguais a todos, né? Não é porque eu sou nativa que eu vou ser diferente do demais, né? Eu também fiz a escola, eu também entrei numa universidade, né? Isso não me tira a minha essência, né? Isso não me diminui porque eu não sou mais nativa, né? Então, para nós, isso hoje é o que a gente enfrenta, essa diversidade, essa luta. Para nós é um papel assim de... Hoje, eu comecei na universidade e comecei por outros trajes, né? O meu povo, a gente tem nossa roupa nativa indígena, que é o tururi. Tururi é uma fibra que é tirada de uma madeira sagrada do meu povo, e eu comecei a usar minhas roupas. E as pessoas olhavam para mim, onde é o carnaval, né? Tipo, eu era estrangeira na minha própria terra, né? O Brasil inteiro é terra indígena. Em qualquer lugar do Brasil, se você for, tem um pezinho indígena ali, né? É raridade não ter o povo indígena naquele local, né? Então, para mim, eu me sentia excluída, me sentia diferente das outras. Mas isso não me deixava ser menos. Não, eu preciso
realmente mostrar para o mundo, para as pessoas, que a cultura indígena, ela é ampla, ela é grande, né? E a gente tem muito a ensinar sobre os nossos valores. Então, foi com esse intuito que começou a crescer. Comecei a me pintar mais, né? Levar minhas peças mais, as pessoas começaram a achar diferente. Nossa, Vena, você tem muito orgulho do seu povo, eu tenho muito orgulho do meu povo, eu sei de onde eu vim, eu sei como foi os meus pais levaram a gente para vir para a cidade. Nós somos 6 irmãos, né? 3 meninas e 3 meninos. E todos eles, né, se formaram. Meu irmão, por exemplo, ele é pedagogo. Hoje ele é o professor dentro da aldeia indígena. O meu outro irmão fez administração, tudo, né, pelo governo. E ele hoje, ele que cuida das energias dentro das aldeias. Eu trabalho na área da saúde, né? Eu cuido das pessoas através das ervas, através da alimentação crua, né? Então, tudo isso, a minha irmã, Joana Ticuna, que é cantora, é jornalista, né? Se formou em jornalismo, tem um canal dela maravilhoso também. E todos nós ajudamos de alguma forma, porque foi com esse chamado que o meu pai leva a gente. Eu falo meu pai porque ele já é falecido. A Grande Espírito já levou ele, né? Então, ele foi muito feliz, né, conosco, como os filhos dele, né? Ele conseguiu, né, ajudar a gente conforme a orientação dele. Olha que eles não tinham nem o ensino médio, não era alfabetizado, né? Minha mãe, por exemplo, ela vive dentro da aldeia hoje. Ela não sabe ler, mas o que ela ensinou para a gente é a sabedoria que nenhuma cidade eu iria aprender, sobre o respeito, sobre o amor, sobre a diversidade, né? No meu povo não existe mentira. O que eu enfrentei bastante na cidade, quando as pessoas prometiam algo para mim e não cumpriam, no começo eu acreditava, né? No começo, olha como eu era tão inocente. Eu falei, não, a pessoa falou que vai me ajudar, vai me levar, vai trazer isso para mim. E eu esperava. E depois, com mais conhecimento da cidade, eu falei, não, eu não acredito nas pessoas. Enquanto elas não fazem acontecer, eu não acredito. Então, aquilo ficou dentro de mim, né? Então, quando eu prometo alguma coisa, a gente tem que cumprir. Então, na cidade, as pessoas prometem e não cumprem. Aquilo, eu ficava com medo das pessoas, quando as pessoas vinham vendo, eu vou fazer isso contigo, vou fazer aquilo para você. E elas não cumpriam aquilo, eu não esperava mais. E foi com esse intuito também que começou eu mesmo fazer tudo. Eu sou ativista, eu fiz a minha moda, eu fiz a primeira grife de moda indígena. Eu não tenho um patrocinador, porque eu tenho medo das pessoas falarem para mim que vai me ajudar e não vai ajudar. E eu criei a expectativa, né? Porque a mentira não é da cultura indígena. Então, eu faço tudo com amor para mostrar a minha cultura, mostrar que nós indígenas não somos analfabetos, mostrar para a sociedade que o indígena ele é capaz, sim. Se eu conseguir chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar, para mostrar que a moda chegou ali, né? Hoje eu tenho a minha coleção de bonecas indígenas, ela vem com uma educar, né? A própria mãe, o próprio pai, né? Eu sempre vejo assim, hoje eu tenho uma filha e eu quero que ela cresça sabendo, respeitando essa diversidade, né? Que o mundo que nós vivemos, o povo brasileiro é uma mistura de miscigenação, né? Do homem branco, do negro. E se a gente educa os nossos filhos com esse pensamento, eles não vão crescer com preconceito. Eles não vão discriminar porque a pessoa é do outro sexo, ou a pessoa é branca, ou se a pessoa é loura, se a pessoa é negra. Ela vai olhar um olhar diferente de respeito, porque aquela pessoa nasceu daquele jeito, né? Se eu tenho um cabelo roxo, bem redondo, né? Cabelo liso, né? Mas tem outro parente que pode ter um cabelo enrolado, mas é nativo, né? Por causa da mistura. E respeitar essa diversidade, né? Então, é isso que eu quero, né? Que as pessoas possam realmente valorizar e mostrar que a gente tem muito a ensinar à sociedade brasileira, né? É interessante que você falou no começo, realmente, e é uma pena, né, porque a gente aqui da cidade acaba sabendo bem pouco ou tem a história um pouco invertida, né? Desde, sei lá, meus filhos, quando estudam história ali, que o Brasil foi descoberto, que na verdade o Brasil não foi descoberto, né? Já existia o povo, né? E foi invadido, né? Até a catequização, que a gente acreditava que era uma coisa boa, mas na verdade oprimiam, né, o povo indígena a não falar a própria língua, a cultura, os rituais. Acho que você teve um pouquinho de sorte que o seu povo era um povo fechado ali, né?
mas muitos povos acabaram perdendo até a língua, né, e a cultura. Eu queria saber um pouquinho, também falando que a gente já sabe pouco, assim, não sabe muito a verdadeira história, com relação a alguns órgãos brasileiros, por exemplo, a FUNAI, né? A gente pensa às vezes que era sempre bonzinho, assim, e sempre ajudava os índios, e tem tempos ali que não eram, né? Até porque ela foi criada na época da ditadura ali, era mais para amassar os índios, né? Hoje em dia, eu queria saber, tem realmente órgãos e instituições que ajudam mesmo o povo indígena a eles não perder a sua força, a sua língua, até porque tem esse problema, né, de não ser uma língua escrita, né, é uma língua falada, então acaba, se não se falando, se perde, né. Tem uma organização governamental que cuida realmente disso e com um olhar para o índio e não para a cidade ou para o lucro? Como eu falei, por muito tempo, nós, os povos indígenas, fomos tutelados, né, por terceiros, principalmente porque a gente realmente não falava a língua do homem branco e precisava de tradutores, precisava de antropólogos que pudessem conhecer a nossa essência, né, pudessem entender os costumes, né, porque nem todos os indígenas eram mansinhos, né, eram bravos também, né, porque tinha medo, né, porque era massacre que acontecia com os povos indígenas, né, então é uma forma de defesa mesmo, né. A FUNAI, ela existiu por causa disso, né, para contabilizar quantos povos existia no Brasil. Só que o indígena, quando ele começou a aprender os seus direitos, começou a falar a língua do homem branco, praticamente o governo, né, porque a FUNAI é do governo, né, ela veio para controlar os indígenas, né, para o indígena não ser o seu próprio porta-voz, né? Eles querem ser a porta-voz dos povos indígenas. E para nós, isso ficou no passado. Para nós, hoje, a gente sabe falar, sabe os nossos direitos. Hoje, o indígena, ele tem a sua sabedoria, ele sabe, né? O indígena não é um coitadinho, né? O indígena, ele não é incapaz, né? Porque por muito tempo eles viam a gente como animais, por não falar realmente a língua do homem branco. E realmente, se você não entende uma língua, você não vai saber dialogar com a pessoa. Hoje a gente está num século que tem um Google Tradutor, né? Inglês, espanhol, que você consegue traduzir, né, um entendimento. Mas imagina a língua indígena. Ou para nós, a língua universal hoje é a língua português. Qualquer indígena, ele tem que aprender a língua do homem branco para poder entrar numa reunião, debater uma situação ou fazer demarcação das terras, é uma necessidade para nós. Então, a FUNAI, ela passou esse lado, né, do governo, ele nunca está do lado do indígena, né? Ele está, lógico, como ele é um órgão, né, do governo, ele vai ficar defendendo os direitos do governo, então ele está abaixo do governo. Se o governo falar tem que tirar os indígenas daquele território, ele vai lá tirar, entendeu? É o momento de não ajudar mais aquele povo, ele não vai ajudar, entendeu? Então, são alguns povos que são ainda, né, que eles olham, né, tudo mais, mas nem todos. Então, a maioria dos povos indígenas, eles não gostam muito da FUNAI, né, porque a FUNAI acaba ela querendo tutelar o indígena, entendeu? Como se a gente fosse inferior, né, como fosse um animal, um coitadinho, e não é isso que a gente quer. A gente quer ser respeitado, independente do nosso povo, da nossa etnia. Um órgão que funciona bastante hoje é a FUNASA, que cuida o CESAI, que cuida da área da saúde indígena, que pega os indígenas lá da base, cuidam, né? Então, esses órgãos que ajudam, né? Que é do lado do governo, tem algumas ONGs também que ajudam, né? Levam os alimentos, remédios. Então, agora, com o aumento de garimpo, madeireiro nas terras indígenas, é um negócio muito cruel, né? De falar, né? Que o indígena, ele acaba não tendo a proteção, né? Nem dos ONGs, nem das pessoas. Então, a gente mesmo tem que lutar pela nossa vida, né? Então, é muito difícil isso, né? Contar com as pessoas que deveriam nos proteger, deveriam nos ajudar, acaba eles nos matando, porque o poder, ele fala muito alto. Por exemplo, o meio ambiente, que tinha que proteger o meio ambiente, ele que mata, destruir, passa a serra dentro das reservas indígenas. Então, onde está a preservação? A FUNAI, que tinha que proteger, né, os indígenas, eles querem tutelar para o indígena não ter porta-voz, para eles fazerem o que quiserem com as aldeias indígenas. Para nós, isso não é
ajudar, né? É matar o próprio indígena, é tutelar, né, o próprio indígena. E não queremos ser tutelados mais, né? Queremos ser os próprios protagonistas da nossa própria história, né? Uma dúvida que eu tenho é sobre a medicina da floresta. Você precisa falar um pouco pra gente da medicina da floresta na sua tribo e como você enxerga. A gente tem visto algumas tradições da medicina da floresta, substâncias, tudo vindo pro mundo do homem branco, assim, sendo executado não é a palavra, mas sendo utilizado cada vez mais. Então, falar um pouco da medicina da floresta, a ligação com a terra, com a natureza, e como você enxerga essa integração, essa vinda, essa utilização pelo homem branco. Olha, acho que o que vem da terra é de todos. O que vem da terra é de todos, porque a terra é nossa, né? Independente de ser eu nativa, de vocês ser brancos, né? Sem preconceito. A terra, a floresta, ela é nossa mãe. Por isso que nós devemos, responsabilidade de cada um de nós, respeitar, abraçar uma árvore, né? Ou deliciar uma água, né? Da natureza. Então, para nós, a nossa farmácia é a floresta. Por isso, o indígena briga pelo território. Lá vai a demarcação das terras. A aldeia indígena é só você olhar nos lados, você vai ver uma medicina. Lá vai ter a cura para diabetes, para colesterol alto, né, o que as pessoas sofrem para estresse. A nossa cura é a floresta. Lá tem os espíritos, né, que nos ensinam a cura através das ervas, né? Eu falo isso porque eu sou neta de curandeiro, eu sou neta de pajé. Então, meu avô, ele é pajé. E ele trabalha com ervas naturais, né? O meu avô paterno, ele trabalhava só com as ervas naturais. E ele era conhecido como levanta-pau, porque ele trabalhava com viagras naturais. Então, a maioria da população iam atrás do meu avô dentro da aldeia, né? Para tirar essa medicina com ele, né? Para curar, né? As pessoas que sofriam. O outro meu avô, que ainda é vivo, ele é pajé, ele cura através da espiritualidade, através das ervas. Então, a nossa medicina indígena é a floresta. Hoje, o meu povo, quando é algo espiritual, os pajés usam o ayahuasca para ter mais sensibilidade de achar aquela cura, aquela doença, proteger mesmo, né, de algo espiritual. A floresta, ela tem muita medicina. Um pé de açaí tem medicina, um pé de jabuti tem medicina, abatava tem medicina, manga, as folhas de manga tem medicina, laranja tem medicina, o chá de capixaba tem medicina, o próprio alho é uma medicina. Então, é por isso que para nós é sagrado, né? Eu mesmo uso e tomo o ayahuasca, né? Quando eu me sinto que eu preciso estar conectado espiritualmente, que eu estou no momento que eu preciso realmente renovar, né, a minha questão espiritual, estou lá e tomo, né? Mas no momento que eu não sinto necessidade, eu não necessito, né? Só quando tem um chamado que realmente o meu corpo está precisando, né, de um banho ou de uma cura espiritual, aí eu vou lá, tomo a medicina indígena, né, que vem da floresta. Na sua tribo, vocês usam também o rapé? Sim, o meu avô, ele é pajé, né? Ele usa todas as ervas da natureza, desde o chá, que é a ayahuasca, o rapé, o fumo das folhas mesmo, né? A coca, né, que é a cocaína. O meu avô usa também, né? Porque pra gente tudo é que vem da natureza, é uma cura. É os pajés que usam mais, né, do que pessoas comuns. A gente só usa quando realmente a gente sente a necessidade daquele uso, né? Não é sempre que se usa. Diferente das pessoas que estão na cidade, né, que acaba se viciando porque ela acha que naquilo ela consegue um refúgio. E na cultura indígena não pode ser assim. Não pode tomar o ayahuasca sempre. Usa só para um chamado espiritual, para uma cura que o parente ali quer receber, e ele vai lá procurar o pajé, o cacique, né? E aí o pajé vai lá e faz a sua cura através, né, do fumo, do encontro espiritual com a floresta, né? Então, assim, ele consegue entender o que está acontecendo. É assim que funciona dentro da minha aldeia, Ticuna, né? Eu queria saber sobre, em relação à educação, como que funciona a educação das crianças indígenas e qual que é a diferença da educação do povo não indígena, né? A educação das crianças na aldeia, aquilo que eu falei no começo, é respeitando os anciões. Se a criança ela não respeita os anciões, ela não vai respeitar os pais, não vai respeitar as pessoas mais velhas. Então, para nós, desde quando a gente é bebê, 2, 3 anos, a gente se reúne
sempre no nosso encontro, que chama Maloca, né, Oca. Lá a gente recebe a sabedoria. Lá sempre tem uma reunião, encontro que os anciões, as mães, os guerreiros, as guerreiras falam das suas experiências. Eu encontro assim, como foi o seu dia hoje, o que você pescou, como foi as crianças, o que elas fizeram. Aí lá tá lá o pajé tirando as dúvidas, as anciãs tirando a dúvida. É assim que acontece no meu povo ticuna, né? Por exemplo, eu vou falar das mulheres. A mulher na cultura indígena, ela fica preparada para o momento dela de vir a menstruação. Na cidade, as mulheres, elas têm vergonha de falar do corpo, vergonha de falar da questão do casamento, né? Na aldeia, a gente não tem vergonha. As crianças, elas entendem que o momento delas vão chegar, né? Então elas são preparadas espiritualmente para aquele momento. Então a gente aprende ali todos os deveres, desde se cuidar, se proteger dentro da mata, qual tipo de ervas a gente deve usar. As crianças sabem. Algumas etnias, crianças até os 5, até quando é bebê, usam o asca. Aí você fala, nossa, mas isso não deixa a criança meio perturbada? Não, porque tem toda uma tolerância. É uma gotinha, né, para ela já estar se conectando com o seu lado espiritual, né? Então, por isso que quando vocês forem visitar a aldeia, as crianças vão logo correndo atrás de você, vão ficando te beijando, tirando a curiosidade, porque a educação que nós temos dentro da aldeia é amor. Não tem maldade, não tem malícia, né? O corpo, os seios, ele não faz parte da sensualidade, como na cidade, entendeu? O nosso corpo, ele é um corpo normal que você vai amamentar, então isso não chama a atenção, né? O meu povo, até os trajes se usa só na parte dos genitais para proteger, né? A parte superior não é usada, né? Porque é para amamentar o bebê, né? Assim é o nosso pensamento dentro da aldeia indígena. Tudo tem o seu momento de maturação, né? O momento de você receber, o momento do seu ritual, da sua passagem, né? Então, quando você vai visitar uma aldeia indígena, você vê as crianças alegres, né? Divertidas, cantando, pulando no rio, nadando com uma facilidade, porque ela aprende a fase dela daquele momento. Ela é uma criança, de fato, real, né? Ela está vivenciando aquele momento, né? Isso é educação para nós, é amor. Vena, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Eu queria propor aqui uma brincadeirinha com você. Na verdade, tô pegando até os meninos aqui de surpresa, ó. Eu queria fazer um glossário do seu idioma aqui, um mini glossário pra gente fazer essa brincadeirinha aqui. Então eu vou propor pros meninos aí, vão pensando numa palavra. A gente vai aprender a falar essa palavra no idioma da Vena. Eu vou começar por mim. Como eu acho que foi a palavra tão em voga nesse episódio, eu acho que é o que tem que ser tirado desse episódio pra qualquer um que ouvir. Eu queria saber como que se fala respeito. Yetin. Yetin? Yetin. 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 Ah, Yetin. 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 A nossa pronúncia é horrível, né? Yetin quer dizer amor, respeito e saudade. Porque você tem saudade de quem te respeita. É Yetin. Educação, como que falaria? Ou algo parecido, assim? Se a gente verifica a palavra educação em si, ela não vai ter. Não, tipo, ensinamento, alguma coisa nesse sentido de ensinar alguém, mesmo do sábio pra alguém. Sim, sim. Nanafá. Nanafá. Nossa, essa é muito difícil. Fala devagarzinho pra gente entender. Nanafá quer dizer transmitindo sabedoria. Nanafá. Nanafá. Isso, nanafá. Nossa, a entonação que dá as nuances cara. é muito sutil, né? É. Sim, porque a língua ticuna, ela é uma língua tonal. Então, todas as palavras sempre é nasal. Por exemplo, né? E é musical. Maravilha. Rodrigo, você tem a palavra aí? Tenho, futebol. Não vai ter. Futebol. Kugute. Mais uma vez, por favor. Kugute. Kugute. Kugute, né? Não, é kugute. Nossa, que difícil. Isso é difícil também. É difícil. Eu quero saber se vai ter essa. Não sei se vai ter. Castanha. Olha aí. Claro que tem. Olha aí. Eu acho que castanha tem em qualquer lugar. Claro Quem que gosta tem. de castanha. É. É? Uhum. Essa daí foi a mais fácil que eu pelo menos consegui falar essa daí. Mas é É difícil. mais curtinha. Então, da próxima vez que eu for apresentar o podcast, eu vou falar que está começando o TE Podcast. É assim que eu falo, Vena? É. É mais ou menos, né? Este episódio foi editado por Cadu Sampaio.